Vamos então dando início ao nosso tema de hoje. Novamente então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas todos à live de hoje, a live Investimento Simples. Nessas lives eu vou estar abordando temas que irão ensinar a investir de maneira simples e segura, potencializando os retornos dos seus investimentos. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Utzig, né? E o tema de hoje, especificamente falando, é: o que eu devo fazer para prosperar? Onde investir com essa finalidade? Que tipo de investimento que eu tenho que fazer para atingir a prosperidade financeira tão almejada por muitas pessoas, né? Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, quem estiver assistindo, quiser deixar alguma dúvida ou algum comentário, tanto aqui nos comentários da própria postagem da live, quanto também no meu direct, podem mandar perguntas que eu estou selecionando, fazendo uma seleção de perguntas para organizar os temas das próximas lives, né? Hoje, sexta-feira, então estamos fazendo a última live desta semana. Semana que vem teremos de novo lives diárias, né? Então já podem se organizar nesse sentido, quem quiser participar. E também aproveitando para deixar aqui um convite. Nos dias 22, 24 e 26 de agosto, eu estarei dando uma série de 3 aulas, 100% online, 100% grátis, que vão justamente abordar diversos temas, né? Temas que em uma live não temos tempo de estar falando, né? Então, em 3 aulas, sim, vamos ter a oportunidade de abordar diversos temas, de ensinar a investir com segurança e simplicidade e potencializar os retornos financeiros. Então, vai ser uma série de 3 aulas sensacionais, ainda estão em preparação ainda, estamos preparando com todo o cuidado e muito conteúdo de valor ali, tá? E para participar, basta clicar no link que está na minha bio e se inscrever. Por que se inscrever? Bom, porque através das inscrições que eu for recebendo, né, as pessoas vão estar recebendo as notificações para os horários especificamente de cada aula, enfim, e os links para poder estar assistindo. Essas aulas não serão assim abertas, como por exemplo é uma live no Instagram, é uma aula apenas para as pessoas que realmente estão interessadas nesse conteúdo. Então, é 100% online, 100% de graça, então clica lá e se inscreve e participa, tá? E quem gostar dessa live também, ou quem estiver assistindo e achar o conteúdo interessante, encaminha para alguém, um conhecido, um familiar e tal. Pô, esse tema eu acho que é legal para tal pessoa. Encaminha, tem um aviãozinho aí, aperta aí no aviãozinho e dispara aí para quem você acha que pode interessar essa live, tá? Para a gente poder também estar divulgando um pouco mais aí os nossos conteúdos, tá bom? Então, dando início então oficialmente aqui então ao nosso tema. Bom, prosperidade. Aliás, eu abri uma caixinha de perguntas ali um pouco no final da tarde ali, né? Então vieram diversas perguntas, né? E todas vão ser respondidas. Eu vou estar respondendo ao longo do dia de hoje de amanhã essas perguntas, né? Mas entrou uma pergunta muito interessante que me chamou a atenção, né? Me perguntaram assim, tá, mas para você o que é prosperidade? Eu disse, pá, que baita pergunta, né? Porque justamente pode ser um conceito diferente para uma pessoa e para outra, né? E para mim prosperidade é eu ter a condição de poder fazer as melhores escolhas, né, para a minha família. Talvez não as melhores escolhas que existem no mundo, né? Até porque aquelas melhores escolhas do mundo podem não ser as melhores escolhas para mim, mas que eu possa estar fazendo boas escolhas, né, dando um bom suporte para a minha família. Eu tendo isso, né, tanto hoje quanto no futuro. Eu tendo isso, acredito que eu tenha alcançado a prosperidade, né? Então, deixando aqui já a minha resposta para essa caixinha de perguntas, tá bom? E, bom, entrando no tema mais a fundo, então vamos lá, né? Esse o objetivo dessa live, na verdade, em relação a esse tema, é esclarecer qual a posição dos investimentos nesse processo de formação de patrimônio, de construção de prosperidade financeira, porque assim, você já ouviu falar de investimentos, né? Acha que já deve ter ouvido, né, esse pessoal que fala muito de investimentos na internet e tal, né? E com certeza deve ter pensado, poxa, esse pessoal enriqueceu, né, investindo, né? Investindo daqui a pouco na bolsa, investindo daqui a pouco em outra área, né? Então eles enriqueceram através dos investimentos que eles fizeram. Então eu quero
trazer alguns dados aqui, desmistificar algumas coisas que eu acho que é bem relevante, né, pra gente poder caminhar pro destino certo, né? Então essa live é para as pessoas que ficam pensando às vezes, né? Cara, mas fulano de tal, às vezes um influenciador na internet, né? Tem vários, né? Ficou, né, enriqueceu porque ele investiu na bolsa, enriqueceu porque ele investiu e tal, né? Então a ideia dessa live também é mostrar um pouquinho como se comportam esses movimentos e mostrar algumas realidades de mercado, né? E nada contra o influenciador. Não, muito pelo contrário, nada contra mesmo, né? A ideia aqui é só trazer à luz alguns temas para que também as pessoas não se sintam, eu nunca vou ser o Thiago Nigro, então eu não vou ser rico nunca, né? Então só para colocar algumas coisas num ponto onde a gente possa enxergar, né? E essa live, de certa forma, assim, o tema assim, que a gente vai falar hoje, ela não é voltada para aquelas pessoas, né? E eu sei que é a minoria, né? Mas que é aquelas pessoas que buscam dinheiro fácil, né? Buscam dinheiro fácil, que não entendem que existe um caminho necessário para a construção, né, da prosperidade, a construção do patrimônio, né? E para quem quer encurtar demais esse caminho, pegando vias que não são éticas, então a gente não vai falar disso, não é destinado para essas pessoas, né? Porque não existe, a gente sabe que não existe dinheiro fácil e não existe milagre de tempo também, né? O tempo é um aliado do dinheiro, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, tá bom? Então olha só, pessoal. Separei algumas coisas aqui para não esquecer de comentar com vocês, tá? O conteúdo de hoje, então, eu tenho certeza, como eu já estava dizendo, né, que vai abrir alguma visão, uma visão um pouco diferente a respeito de algumas oportunidades, né? E alinhar alguns planos de muitas pessoas, né? Por exemplo, aquele influenciador da internet que você conhece, daqui a pouco você acompanha e tal, né? Será que ele enriqueceu, né, de verdade, investindo na Bolsa de Valores? Será que foi o processo de investir na Bolsa de Valores que trouxe a liberdade financeira, que trouxe toda a rentabilidade que essa pessoa tem, todo o patrimônio que essa pessoa tem, melhor dizendo? Será que foi isso, né? Você acredita que o empresário, pensa no empresário da sociedade aí, né? Toda cidade tem um ou mais, obviamente, empresários de sucesso, empresários bem-sucedidos e tal, né? Você acredita que esse empresário, aquele que você conhece, daqui a pouco até um vizinho, um parente e tal, né? Você acredita que ele enriqueceu investindo em ações, em fundos imobiliários e coisas desse gênero? Né? Aquele funcionário público que você conhece, daqui a pouco que chegou até um magistrado, que chegou um cargo de juiz, por exemplo, né? Ou, enfim, que se organizou e tal, e está tranquilo, como as pessoas falam, né? Será que ele enriqueceu porque ele investiu no Tesouro Direto? Será que esse foi o motivo? Aquele gerente da fábrica, gerente por anos e tal, daqui a pouco muitos começaram no chão de fábrica, foram galgando espaço e tal, né? E se tornaram líder de setor e depois viraram gerente da fábrica. Será que esse gerente da fábrica, ele enriqueceu porque ele investiu em dólar? Sei lá, dando um exemplo aqui. Investiu em dólar, ou até investiu, às vezes, em imóveis e tal. Será que ele enriqueceu? Ele construiu prosperidade por causa disso? Será que aquele profissional liberal, aquele engenheiro, arquiteto e tal, será que aquele bem-sucedido e tal, daqui a pouco já está há anos na profissão, será que ele enriqueceu investindo em Bitcoin? Será? Muitas pessoas pensam isso. Fulano de tal, né? Ou porque vem, às vezes na internet ela tem essa questão, né? Vem na internet e acabam entendendo coisas que não são de fato a realidade, né? E a gente que trabalha mais dentro desse mercado de investimentos acaba enxergando mais coisas, né? Conversando com mais pessoas a respeito desse tema e acaba entendendo algumas coisas, é isso que eu quero trazer nessa live de hoje, tá? Muitas pessoas, né, pensam que enriquecer é para poucos também. Isso aí é privilégio de poucos, é só para o empresário, aquele Joãozinho lá da cidade, ou é só para o cara que é juiz federal daqui a pouco, ou o cara que é policial rodoviário e tal, que a gente sabe que são profissões que remuneram bem, via de regra, né? É para o cara que é médico, né? Pra moça lá que é médica e tal, né? Então, acham que enriquecer é uma realidade exclusiva de poucas profissões, né? Ou então que precisa ser dono de uma grande empresa. Não, mas o fulano é rico porque é dono da empresa XYZ lá, que tem 4 unidades e tal, coisa, né? E fatura tantos milhões por mês, né?
acham que esse é o único caminho para enriquecer, né? Ou precisa ter recebido uma grande herança, né? E nada contra, tá? Nada contra a herança. O que eu mais quero é trabalhar para deixar herança para meus filhos. Então, nada contra, mas muitas pessoas acham, o fulano só tá bem de vida porque ganhou uma herança. Será? Então, né? O fulano tá bem porque teve sorte, né? Muitas pessoas pensam, a gente escuta muito isso, né? Então, eu queria trazer, assim, alguns temas em relação a isso, tá? Porque essas pessoas que atingiram um certo patamar financeiro, elas têm algo em comum. Elas têm algo em comum. E antes de falar o que elas têm em comum, eu gosto de observar a situação, né, para entender o fenômeno. Aliás, foi assim que eu entendi também o que essas pessoas têm em comum e tal, né? Porque fulano construiu uma liberdade financeira, tá bem organizado, tá bem financeiramente, tá? Bom, então vamos olhar para o comportamento do fulano, ver o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Claro que a gente não consegue sentar do lado de todas as pessoas para entender, mas às vezes observando e tal, como se a pessoa se movimenta, né, a gente consegue entender muitas coisas. Então, antes de, por exemplo, dizer assim, influenciador tal da internet que fala de investimentos, por exemplo, né, enriqueceu porque ele fala de investimentos e tal, será que é por isso? Vamos olhar os movimentos dessa pessoa, vamos ver o que ela faz, vamos ver qual é que é o negócio dela, qual é que é esse sistema que ela faz, vamos ver se realmente é dos investimentos que vem a riqueza dela, né? Isso é um tema bastante interessante de observar. Eu sou meio... não é pesquisador, mas eu sou meio curioso, palavra certa. Eu sou meio curioso nesses temas, eu gosto de entender o processo por trás das coisas, né? Principalmente nessa área financeira, que é a área que a gente trabalha, então é a área que a gente também tem a obrigação de entender um pouco melhor, porque está conversando sobre isso a todo momento, né? É até uma questão de lógica da nossa profissão, né? E um jeito que eu não acho que nos leva para frente é tirar, eventualmente, conclusões precipitadas, como eu estava dizendo, Joãozinho da Silva está bem porque ganhou uma herança, né? Fulano da Rocha tá bem porque tem uma grande empresa. Bom, mas aí é fácil também e tal, né? Então a gente às vezes tira conclusões precipitadas. E eu já fiz isso. Só que é uma coisa que vai como é que eu vou usar a palavra certa? De certa forma, nos traindo, porque a gente acaba ficando bitolado naquele sistema e por causa disso não enxerga outras situações que estão ao redor. Então, vamos lá. O que essas pessoas que têm conseguido construir patrimônio, que têm conseguido ao longo de anos deixar um bom legado, né, financeiro e muitas vezes um legado de inteligência, né, um legado de espiritualidade para os filhos e tal, né? O que essas pessoas têm em comum, assim? É uma coisa interessante de pensar. E será que essas pessoas aí, o que elas têm em comum é que todas investiram em ações? Ou todas investiram em consórcio? Será? Será que todas investiram na poupança? Será? Obviamente que não, né? Alguns tomaram uns caminhos, outros caminhos. Muitos sequer dão bola para esses termos, né? Ou nem fazem muita questão, ou seja, praticamente não investem em quase nada dentro desse quesito, né? Não são ligados ao mercado financeiro, então não investiram em nada, investiram numa coisinha muito pouco e tal, né? Eu quero dizer que a grande maioria das pessoas não construíram seu patrimônio através dos investimentos, né? Embora os investimentos sejam peças-chaves para isso, mas logo mais eu já vou colocar essas peças no seu devido lugar, nesse Lego que estamos montando aí nessa nossa conversa de hoje, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? O que essas pessoas têm em comum? Por exemplo, né, aquele empresário que começou com uma empresa pequena muitas vezes, né? Comeu o pão que amassou, como se diz no popular, né? Como se diz também, que ficou muito tempo raspando a barriga no balcão, muito comum, né? Usar esse termo, né? O que essas pessoas têm com aquele empresário que, né, tal, e foi construindo tal, e aumentou e tal, e, né, não dormiu finais de semana, virou noites em claro e tal, né? Essas pessoas,
elas têm uma dedicação diferente, elas têm algo diferente. E nada mais é do que um foco naquilo que mais dá retorno para eles, que é o seu trabalho. É óbvio, né? Parece óbvio, né? É. Eu pensava também que era óbvio. Até conversar com várias pessoas e tal, e também no próprio mundo da internet, né? Escutar e observar várias coisas, né? Eu vi que existe um movimento, pequeno acho, tá? Mas existe um movimento que prega que o investimento é o caminho para a prosperidade e tal. E não é. Não é. É uma peça fundamental, né? Mas não é o caminho. O caminho é eu ser bom, o melhor possível, o melhor que eu puder ser na minha profissão. Esse é a chave. Então, esse empresário que eu estava usando de exemplo agora, e eu tô com um nome na cabeça, eu só não quero expor a pessoa, né? Todos os casos que eu vou citar aqui, eu tenho um nome e sobrenome na cabeça. Mas, né? Até né, não combinei com eles, então não seria justo, né, comentar o nome deles, mas esse empresário que começou lá do zero e tal, passou por perrengues, o que ele fez de diferente de outros, né? O que ele fez de diferente? Com certeza ele dedicou muito mais horas, né? Muito mais atenção. Ah, mas teve sorte. Eventualmente a sorte entra também, né? A sorte está do lado daqueles que estão preparados a abraçar a sorte, né? Sorte é um fator importante, com certeza, né? Junto com a competência, a sorte também, né? Ou vamos lá, né? Tô pensando também em outra pessoa aqui. Um senhor que começou passando cola em sapato, como se fala, né? Passou na esteira, no chão de fábrica que fala, né? Começou e tal, e virou e tal, contramestre, né? Que é uma profissão dentro do setor de calçados, né? Virou gerente de uma grande indústria de calçados. Se eu não me engano, tem 4 ou 5 fábricas. Não conheço muito bem a realidade da empresa, né? Tô pensando na pessoa. Virou gerente e construiu um belo de um patrimônio, né? Ele foi galgando e subiu. Obviamente tinha um salário muito bom, bônus e tal, muito bom, né? Ou seja, o trabalho que trouxe para ele esse crescimento todo, né? E a partir do trabalho ele diversificou os investimentos. É um cidadão que tem muitos imóveis, né, e tal, né? Então, bastante interessante. Outro caso que eu anotei aqui, né? Um advogado conhecido meu, também já deve estar aí com uns 55, 60 anos, ainda trabalhando, óbvio, né? E ele também fez lá o curso de Direito e tal, né? A faculdade de Direito, e iniciou e tal, e advogando aqui, advogando ali, e tal, e foi, né? Fazendo o nome dele através, né, de cuidado em trabalhar com boas, em defender boas causas e tal, né? E conquistou, e foi crescendo e conquistou um belo no patrimônio, né? Ele trabalha ainda hoje, certamente, por gostar da profissão, porque não precisaria mais, já está aposentado, né? Não sei se pelo INSS, mas ele já está aposentado pelo patrimônio que ele construiu, entende? Percebe? Outro caso que eu anotei aqui, né? Uma médica, ela também, né, batalhou muito para conseguir pagar aquele curso de medicina, porque todo mundo sabe que é um curso caro, né? E ela foi lá e tal, se dedicou, trabalhou muito mesmo. A gente é um pouco próximo a ela e sabe um pouco da rotina, uma rotina bem maluca até, né? E plantão e tudo mais, trabalhou muito, né? E tem um patrimônio muito interessante. Inclusive criou 3 filhos, né? E pagou faculdade de medicina para os 3 filhos, né? E como conseguiu isso? Trabalho. Um trabalho bem executado, um trabalho bem feito. Não só trabalhar, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Aqui, um outro senhor conhecido, ele deve estar na casa de uns 60 anos também. Ele se formou engenheiro elétrico, se eu não me engano. E ele foi trabalhando e tal, enfim, e ele se aposentou não faz muito tempo em uma grande empresa de Caxias do Sul de componentes elétricos. Ele era diretor nacional dessa empresa e começou lá, então lá embaixo, foi crescendo na empresa e tal, provavelmente deve ter virado líder de setor e tal, e foi indo e estava como diretor. Eu acho que até ele trabalha na empresa ainda, acho que ele se aposentou, mas segue na ativa também, né? Não
Faz agora algum tempo que eu não conversei com ele, mas é um exemplo que ficou na minha cabeça já há bastante tempo, né? E construiu um belo de um patrimônio também. Tem uma série de imóveis locados, né? A última vez que conversei com ele, nós batemos um papo sobre isso, assim, foi algo muito interessante. Eu gosto muito de conversar com pessoas que têm uma idade um pouco maior que a minha, né? E que não são pessoas velhas, muito pelo contrário, só que elas já fizeram um caminho que eu estou tentando fazer. Então o que eu faço? Eu escuto isso e tento incorporar. Todos os exemplos são bons? Claro que não. Mas muitos são bons, né? E eu pego um exemplo de um exemplo do outro e tal, e vou juntando, né? Como eu falei antes, eu vou juntando o meu Lego, tentando entender como eu vou fazer para chegar lá nesse objetivo, né? Então, e o que eu observei em comum, né? Que eu estava vendo em todas essas pessoas, né? Vamos lá. O dono de uma grande indústria, o gerente de uma grande fábrica, né? Que não começou como gerente, né? Tem mais um caso interessante, tá? Inclusive, essa semana encontrei uma pessoa desconhecida, uma pessoa de São Paulo. E tava trocando uma ideia e o cara disse, eu fui gerente da Ford por 39 anos, se não me falha a memória. Alguma coisa nesse sentido, né? E me aposentei e tal, enfim, né? Então a gente bateu um papo rápido aí, né? Também começou lá no início, 39 anos na mesma empresa, né? Então começou lá no início e tal, com certeza aí ele limpava o chão da fábrica, né? Não sei se fazia efetivamente isso, mas né? Como se diz, e estava também como gerente ou diretora, não me lembro agora que cargo que ele usou, mas não veio ao caso, ele contou um pouquinho do que ele conseguiu fazer nesses anos de trabalho e construiu um belo de um patrimônio. Então, todos esses casos, essas pessoas priorizaram um bom desempenho do trabalho deles. Um bom desempenho do trabalho deles. Então, é isso que todas as pessoas têm em comum. Então, construção de patrimônio, construção de prosperidade, a gente passa por ser um bom profissional, né? Fazer bem a nossa profissão, trabalhar bem. Essa é a primeira parte. Até porque se a gente for na profissão, bom, mas eu conheço um monte de médico, de advogado, de empresário, que estão, como é que eu vou dizer assim, estão apanhando para desenvolver, né, o seu trabalho, né? Então, assim, não é porque a pessoa é médica que é bem-sucedida, que ela é empresária que ela é bem-sucedida. Não é porque ela é advogada que ela é bem-sucedida. Então, uma coisa não tem necessariamente a ver com outra. No passado tinha até uma correlação maior. Mas nos tempos de hoje isso mudou completamente. Até tem muitas pessoas que se formaram, né, em direito, por exemplo, né, que foi um caso que eu escutei há pouco tempo atrás, né, que não conseguiu se colocar na área e trabalha como Uber, né? E alguma coisa contra ser Uber? Não, pelo contrário, né? Mas investiu anos tal lá e não conseguiu se colocar. Então, o fato de ser advogado, ter se formado advogado, ter se formado médico, não quer dizer que tu vai ser um bom profissional, né? Que tu vai se dar bem na profissão. Até porque às vezes quando tu se forma, tu nem sabe o que tu quer e tal, né? Depois tu percebe que não era bem aquilo que tu queria, isso também acontece muito, né? Mas o ponto-chave é aqui. O que enriquece é o trabalho. Essa é o recado chave que eu quero deixar para vocês. Mas vamos lá, trabalho como? Então quer dizer, eu vou lá, vamos supor, né? Vou trabalhar numa fábrica, todo dia às 7 da manhã vou bater o meu cartão, né? Passar o meu crachá digital e às 6 horas vou embora. Então, pronto, é isso que eu tenho que fazer e tal, e vai dar certo. Não é só isso, né? Não é só, porque cumprir um horário não quer dizer que você está fazendo bem o seu trabalho, né? Então eu gosto de usar alguns pilares ali para poder assim, falar de um trabalho bem feito, né? E o que é também o nosso trabalho? O nosso trabalho também é uma forma de investimento. Porque quanto tempo a gente investe no nosso trabalho? Quantas horas por dia a gente investe no nosso trabalho, né? Quanto dinheiro a gente investe eventualmente se profissionalizando, fazendo algum curso? Então, o trabalho também é um investimento de tempo e investimento de dinheiro. Né? Então, assim, por exemplo, tempo. Vamos lá um pouco de tempo. Né? São necessários alguns anos, né, para conseguir desempenhar bem um trabalho. Né? Não existe ficar rico rápido. Isso chama loteria. Né? E não existe também ser o melhor profissional da empresa rapidamente também. Tu não vai chegar entregando currículo numa empresa, sendo que daqui a pouco tu nunca exerceu aquela profissão, e tu vai chegar lá, não, eu quero a vaga de diretor, eu quero ver quando é que vai abrir, eu quero participar da seleção para diretor. Não tem lógica,
Não existe isso, né? Uma vez que tu já foi diretor e tu troca de empresa, isso aí acontece, né? Mas são casos bem específicos, né? E é possível sim alguém começar do zero e chegar numa gerência, diretoria de uma empresa. Gabriel, é possível, mas é difícil. É verdade, é difícil, é para poucos mesmo. Poucos estão dispostos a pagar o preço, tem que ser pago, isso é uma verdade, né? E isso é uma verdade, e isso é uma coisa boa no fundo. Porque se menos pessoas estão dispostas a pagar esse preço, se menos pessoas estão dispostas a pagar o preço que tem que ser pago para chegar na gerência de uma empresa, por exemplo, ou para passar aquelas escalas e percorrer aquele tempo, né? Passar aquele tempo trabalhando, fazendo bem feito para chegar naquele patamar na empresa. Se tem menos gente disposta a fazer isso, para quem estiver disposto a fazer, vai ser mais fácil ou mais difícil? Se todo mundo que estiver numa empresa trabalhasse alucinadamente para ser o gerente ou o diretor, enfim, seria bem mais difícil competir com toda essa gente. Mas a grande verdade é que numa empresa aí, a esmagadora maioria, quantas empresas que não tem uma pessoa almejando um cargo de gerência? Estão ali tentando crescer e não conseguem, né, buscar mão de obra e tal para fazer esse processo. Então, para quem está interessado nisso, hoje no Brasil, o tamanho de oportunidades que é o nosso país é algo relativamente fácil de fazer. Só que, claro, não é do dia para a noite. Então, tu tem que investir tempo e, eventualmente, dinheiro se profissionalizando. Tem que investir dedicação. Dedicação, não basta bater o cartão, não basta fazer aquilo que te pedem para fazer. Porque isso, desculpa a expressão, mas qualquer pessoa faz aquilo que é pedido para fazer. Uma criança, tu diz, pega para mim lá, pega a minha chave. Se eu peço pro meu filho, papai deixou a chave em cima do armário, pega lá para mim. Ele vai lá e ele vai buscar. Então isso não faz uma pessoa diferenciada para subir num cargo da empresa. Ou até se eu sou um empresário, para fazer com que minha empresa se diferencie das outras. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? E especialização, né? Então não basta eu estar na empresa e eu ser dedicado. Eu tenho que estar atento às coisas que eu tenho que me especializar. Caramba, como que eu posso ser melhor nisso que eu estou fazendo? Mas o meu chefe já disse que eu sou bom nisso, já fica me elogiando. Cara, que legal, show de bola. Mas será que tu não pode ser melhor? Será que tu não pode ser melhor? Mas meu chefe não me valoriza. Será que ele não te valoriza? Pode ser, não sei. Eu estou querendo ajudar a pensar. Ou será que ele não se sente encorajado a te valorizar? Ele não confia o suficiente no teu trabalho, no teu desempenho, a ponto de te valorizar? Será que não vale a pena primeiro eu dar o máximo que eu posso com as condições que eu tenho? Mas na minha empresa falta uma chave de fenda do tamanho certo. Cara, faça o melhor que você pode com as condições que você tem. Enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. O dono dessa frase é o Cortella. Eu acho, inclusive, genial, né, essa frase. Então, certamente, a prosperidade vem através do trabalho, de fazer bem feito o trabalho, seja lá que trabalho você for. Então, você não precisa ser dono de uma empresa, nem pequena, nem média, nem grande, para ter prosperidade financeira. Você tem aqui vários casos de gente que extrapolou, gente que ganhou, inclusive, muito mais do que muitos empresários, né? A chave não é ser dono de nada. A chave é ser bom naquilo que tu faz. Esse é o principal. O meio que você vai fazer aquilo, se é tendo uma empresa, se é trabalhando numa empresa pública, privada, isso é um segundo passo que a gente pode conversar outro dia, inclusive, né? E para finalizar um pouquinho nosso papo de hoje, já estamos indo aqui para o final, né? Falamos assim um pouco... Talvez tenha caído um pouco o meu sinal aí, mas enfim, falando um pouquinho de trabalho aqui para resumir um pouquinho, né? Então, 3 pilares para executar bem o seu trabalho. Dedicar tempo e deixar o tempo te ajudar. Eu não posso querer entrar numa empresa querendo ser gerente dessa empresa
com 1, 2, 3 meses, 1, 2 anos de trabalho. Os grandes gerentes levaram anos para atingir aquele passo. Né? Pode pesquisar, conversa com pessoas e tal, né? E tu vai ver que esse é o comportamento comum. Porque para que a empresa tenha confiança de entregar todo um setor na tua mão, ela precisa já ter visto, já ter confiado que tu seja capaz de tocar esse processo. É uma premissa, é uma questão de lógica, inclusive, tá? Então, o tempo. Deixe o tempo de ajudar e aproveite esse tempo para entregar o máximo que você puder. Dedicação, né? Faça o melhor com as condições que você tem, né? E especialização. Não pare nunca de se informar, de estudar, de tentar achar meios de fazer as coisas melhores, de tentar atalhos, não aquela situação de atalho para burlar o sistema, não. Achar atalho para fazer melhor e mais rápido aquilo que é importante para a empresa. E não é fazer qualquer coisa, é fazer aquilo que é importante para a empresa. O que é importante para a empresa? Aquilo que gera caixa para a empresa. Isso é o que importa. Né? Ou aquilo que gera caixa indiretamente, uma empresa, uma loja estando limpa, é uma atividade que gera caixa. Então o setor de limpeza de uma loja é importante, porque aquilo gera caixa para a empresa. O cliente vem, nossa, que loja limpa e tal, no processo de compra, quando vê, ele leva 2 peças de roupa e tal. Então, foque naquilo que é relevante para o negócio da empresa. Certo? Independente da profissão que você tiver. Então, sobre o trabalho, é isso que eu queria falar. E o último recado é o seguinte: tenha uma mentalidade próspera. Porque também não adianta eu trabalhar muito bem, e trabalho, e acabar esquecendo outros pilares fundamentais da nossa vida, por exemplo, a família, né? Mas trabalhar bem, eu digo assim, se focar, né? Estar presente naquilo que está fazendo, né? E ter a mentalidade próspera. O que quer dizer mentalidade próspera? É dar atenção, estar presente para alguns detalhes. Por exemplo, óbvio, gastar menos do que você ganha. Você pode ganhar 100 mil reais por mês sendo diretor de uma multinacional, mas se gastar 110 todos os meses, não vai adiantar. Então é uma premissa básica, mas ainda bastante, uma coisa que é muito comum acontecendo, né? E outro detalhe importante é se colocar em pensamento de o que é melhor, parecer rico agora ou ser rico de verdade amanhã. Ou seja, gastar o que não precisa gastar agora para gerar uma aparência que não precisaria estar gerando agora, mas enfim, eu pareço rico, então me comporto como rico, como se rico tivesse um comportamento específico, né? As pessoas mais ricas que eu conheço andam de camiseta e chinelo na maior parte do tempo. Então, assim, nem existe um comportamento específico daquele que é rico, mas as pessoas criam umas ilusões na cabeça e tal, né? Então, antes, não queira parecer rico agora para que tu tenhas uma condição melhor de ser rico amanhã. Então, gastando menos do que tu ganha, vai te sobrar dinheiro. E aí vem o outro pilar fundamental do investimento. Então, só aí que entra o investimento. Só depois de tanta conversa que entra para o investimento. Porque sim, é importante. Aquilo que me sobra, eu tentar alavancar. Não significa ficar guardando aquele tantinho que me sobra, eu usar aquele tantinho e fazer, em paralelo a desenvolvendo bem meu trabalho, eu poder crescendo o meu montinho. Agora, se eu estou entrando para um mercado de investimentos em que eu preciso usar 3 horas do meu dia para entender como se movimenta aquele mercado e tal, essas 3 horas vão faltar no meu trabalho. Vão faltar. Não tenho o que fazer. E por causa disso, se eu começar a desempenhar o meu trabalho de uma maneira inferior, péssimo negócio. Não importa quanto tu vai ganhar nesse negócio novo. A tua principal fonte de renda, que é o teu trabalho, né, a tua atividade profissional, está em risco. Então não adianta. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Por isso que o investimento entra num segundo pilar para a construção de patrimônio, tá? Então, não invista aquilo que sobra. Ganhei 5 mil, paguei 4.500 de contas, né, de qualquer jeito, sobrou tal ali, 200 reais, sei lá. Então vou investir. Não. Né? Decida o valor quanto você quer investir. Decida o valor. E limite o seu gasto, o seu custo de vida
A partir disso, eu ganho 5 mil, por exemplo, bom, eu quero que sobre pelo menos 20%, por exemplo, né? 20, 30% é um dado recomendado, assim, de se fazer, de se utilizar para investir. Então, sei lá, 5 mil aí, R$1.000 eu vou guardar. Vou guardar todo mês, vou guardar para investir. Né? Não só botar embaixo do colchão, vou guardar para investir. E os 4 mil, então, eu vou adequar a minha vida, os meus gastos, né, em cima desses 4 mil. Se é um casal, daqui a pouco um ganha 4, outro ganha 3, então nós temos 7 de renda familiar, então faz essa conta em cima de 7 mil. Né? Aí pega esse valor que você colocou que vai investir, primeiro decida quanto você quer investir, depois você alinha a sua vida em volta disso. Né? E dentro daquele valor você tenta procurar diversificar. Né? Então, é R$1.000 por mês? Bom, diversifica, quando vê, coloca... também não entra em 150 tipos de aplicações diferentes, que isso também não adianta. Não adianta. Escolhe 1, 2, 3, no máximo 3, eu acho que 2. Eu recomendaria 2. Usa 2, verifica ali aquelas que vão te alavancar, né? E trabalha em cima disso. E deixa o tempo te ajudar. Não queira ficar rico em 1, 2 anos. Porque a chance disso dar certo é muito pequena. Porque esse processo é demorado. É demorado com todas as pessoas. São raras exceções que enriquecem em pouquíssimo tempo. Raras, se conta em dedos de uma mão, 2. Né? Então deixa o tempo te ajudar. Né? Alavancando, juntando dinheiro e tal, acumulando isso com o tempo. Tá? Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Espero que eu tenha ajudado um pouco nessa questão, hoje falando um pouco mais de mentalidade, né, e de atitudes e tal, né. Hoje a gente saiu um pouquinho daquela história de formas de investir e tal, e ganha aqui, ganha ali e tal, saiu um pouquinho desse cenário e trabalhou um pouquinho mais essa ideia de como eu posso pensar de uma maneira mais eficiente para fazer esse caminho ao longo da minha jornada de investidor, tá? Então, trabalha bem, mentalidade trabalhe bem, trabalhe o melhor que você puder, né? Mentalidade próspera, né? Esteja presente nisso, né? Não queira ser rico hoje, né? Pretenda ser rico amanhã e investir um valor determinado, né? Não investir o que sobra, determinar um valor para investir, né? E na medida do possível e do andamento desse processo, reinvestir. Aquilo que você ganha, você não ganha para gastar. Né? Reinvista. Ganhei um tanto aqui, o que eu vou fazer? Agora, sei lá, ganhei 30 mil num processo aqui, eu vou gastar esses 30 mil. Não, pegue esses 30 mil e reinveste. Reinicie o ciclo. Faça isso por 10, 15 anos, 20 anos. Depende aí do processo de cada um. Você vai ver que não tem muito o que dar errado. Não tem muito o que dar errado. É certeza de resultado positivo. Tá bom, minha gente? Muito obrigado pela participação de todos, né? Finalizando então a nossa live de hoje. Obrigado pela presença.